Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando, como em todos os domingos, para falar sobre as coisas da política. E eu digo mais uma vez, com muito prazer, nós estamos aqui na Fonte TV, levando até você como andam as coisas na política aqui em Goiás. Hoje a gente vai falar sobre Câmara Municipal de Goiânia e, por extensão também, evidentemente, da Prefeitura de Goiânia. Como anda a Câmara? Como anda a Prefeitura de Goiânia? São perguntas que eu quero fazer para os nossos convidados de hoje. Como sempre, procurando trazer aqui representantes de situação e oposição dentro das casas legislativas. Eu começo, evidentemente, pelas mulheres. Está aqui Sabrina Garcês, vereadora, que está sem partido. Daqui a pouco ela relembra para a gente por quê. Tudo bem, vereadora? Boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui. É um prazer recebê-la também. E participando mais uma vez dos meus programas também, vereador Clécio Alves, que é do MDB. Boa noite, vereador. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui novamente. Uma alegria também revê-lo. A gente vai para um rápido intervalo e em seguida a gente vai querer saber como anda a Câmara de Goiânia. Nessa retomada nossa do nosso programa aqui no domingo, a gente falou muito sobre a Assembleia Legislativa, mas ainda não falou sobre Câmara de Vereadores. É o que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Trindade rumo ao centenário com fé e trabalho. Na infraestrutura, 30 bairros já foram pavimentados. Ao todo, são mais de 3 milhões de asfaltos novo em toda a cidade. As principais avenidas já foram urbanizadas e requalificadas. O objetivo é que até o final de 2020, 100% da cidade esteja asfaltada. Trindade, uma cidade em plena transformação. Prefeitura de Trindade. Administração 2017 a 2020. Delícias Padaria Delivery. Encomendas 39,95-1010 e o WhatsApp 8294-1010. Muito bem, já estamos voltando e o programa de hoje falando sobre Câmara Municipal de Goiânia e também sobre Prefeitura de Goiânia. Estão aqui os vereadores Sabrina Garcês, que está sem partido, e também Clécio Alves, do MDB. Vereadora Sabrina, sem partido, por quê e até quando? Bom, no máximo até abril, que é quando encerra o prazo para as filiações partidárias. Eu fui eleita pelo PMB, Paulo, e durante a eleição para governo a gente teve um pequeno problema de falta de diálogo no partido, chegamos ao consenso que seria melhor a expulsão. Eu fui para o PTB por um arranjo eleitoral, tinha a possibilidade de eu ser candidata. Não fui candidata, passando as eleições eu pedi a desfiliação e ficarei assim até abril ou até encontrar um partido que consiga expressar também o que eu penso de mandato, o que eu penso de Goiânia, da Prefeitura de Goiânia. Mas a senhora anda conversando com alguns partidos, evidentemente. Sim, tenho conversado com partidos mais da oposição, hoje a Prefeitura de Goiânia, o próprio PP, PSB, já tenho conversas com o PROS também, já tivemos algumas conversas. Como anda Goiânia, vereadora? Paulo, eu ando Goiânia inteira e os problemas se repetem. Problema na saúde, gravíssimo. O prefeito Íris não conseguiu avançar na assistência à saúde em Goiânia, principalmente na parte de atendimento pediátrico, exames de alto custo e cirurgias. Educação também está problemático. E agora a gente está com esse problema de mobilidade, porque a prefeitura resolve sem planejamento fazer 4 obras de grande impacto numa mesma região, sem fazer qualquer plano de mitigação para o impacto gerado pelo fechamento de ruas. E aí nós temos hoje o estrangulamento de uma região inteira por falta de planejamento. Uma região bastante extensa, né? Muito extensa, uma região que é entrada e saída de Goiânia, tem a BR, tem a GO. Então, nós estamos com um problema sério de mobilidade. E essas obras, porque o prefeito, quando lançou, por exemplo, as obras do BRT, quando ele, na verdade, retomou as obras do BRT, ele dizia que essas obras ficariam prontas antes da chuva, não foi? Exatamente. Só que a chuva já chegou.
Chegou e as obras não estão prontas e agora vai ter que parar as máquinas e começar só no período de seca. E ninguém aqui, Paulo, é contra obras. Pelo contrário, todo mundo quer progresso para a nossa cidade. Claro. O que nós criticamos é justamente essa falta de planejamento. Por que não começa uma obra e termina? Ou por que não faz essas obras de maneira espraiada para não estrangular uma região como foi feito agora? É que a eleição não é espraiada, né, vereador? Exatamente. A eleição tem prazo para acontecer. E o prefeito, vereador Clécio Alves, o senhor que é um defensor do prefeito Íris, o prefeito, naturalmente, que tem as pretensões eleitorais dele nessas obras também. E eu estou dizendo porque ele sempre fez essa tática, né? Esse tipo de trabalho. Quando vai dando o período da eleição, ele vem com as obras para ter visibilidade junto à população e buscar, naturalmente, um cacife cada vez maior nas eleições. Olha, eu diria para você que essa ação que está acontecendo nesse momento é um tanto quanto diferenciada das outras anteriores, a qual você se refere com toda a propriedade. Nós sabemos, a vereadora Sabrina, que eu sempre gosto de dizer uma revelação, uma vereadora que surpreendeu e tem todo o meu respeito, a minha admiração. Quando o prefeito Íris assumiu esse mandato na prefeitura, a prefeitura de Goiânia estava em frangalhos, devia mais de 700 milhões, 31 milhões de déficit, e o prefeito levou 2 anos e meio para colocar o trilho, o trem no trilho. Hoje, a prefeitura já está organizada, não deve... Não tem déficit? Deve sim. Não, o que a prefeitura... Deve tudo que Paulo Garcia deixou. Mas com observação. Tanto que os senhores votaram dias atrás na Câmara de Vereadores para que ele possa renegociar essas dívidas. Exatamente o que eu quero completar para você dizendo. A dívida do Paulo Garcia, nós, os vereadores, inclusive a vereadora Sabrina, que é da oposição, entendendo a importância e a grandeza da necessidade de se fazer essa ação, votou favorável para que até o dia 31 de dezembro do próximo ano, quando termina o mandato do Íris, o nosso mandato, seja totalmente quitado para aqueles credores que tiverem um déficit de 30%, vão receber em parcelas iguais e estão recebendo. Quem aceitou está recebendo. Ou então... Quer dizer, um deságio. É um deságio de 30%, que eu acho até que é justo, ou então entrava no precatório... O justo não seria pagar multa porque não pagou em dia? Não foi o prefeito que fez a dívida. Mas ele herdou a dívida, ele sabia da dívida. Não, mas ele herdou a dívida. dívida da prefeitura, a não, dívida não é tudo de bem, prefeito, exato. Não, tudo bem, mas me permita então... Esses fornecedores, eles prestaram serviço, eles forneceram seu produto para a prefeitura. Sim. E a época, eu concordo com você, Paulo, e subi a tribuna e fiz um discurso sobre isso, porque a época que foi contratada a prefeitura, foi contratada por um preço, as pessoas trabalharam, deixaram seu produto ali para a prefeitura, e aí, além de demorar a receber, ainda tem um deságio de 30%. Eu achei essa proposta um absurdo. E demorar 4 anos para receber. Exatamente. Mas eu preciso... Quer dizer, na verdade, Não. então, tirando isso, vereador, me permita tirando concluir. essas dívidas de Paulo Garcia, significa que Íris Rezende assumiu sem dívida nenhuma. Absolutamente. Só com a dívida do dia a dia, corrente do dia a dia. Não é verdade. Você me desculpa, não é verdade. Mas por que não é verdade? Porque eu vou provar para você que não é verdade. Quero ver. Com rápidas palavras. Quando o Íris passou a prefeitura para as mãos do ex-prefeito Paulo Garcia, saudoso Paulo Garcia, que foi um parceirão que eu tive, foi meu companheiro até o dia que nós rompemos, e tudo que nós combinamos foi cumprido, o Paulo assumiu a prefeitura com 200 milhões de reais em caixa, vivo, dinheiro vivo, 130 milhões do dinheiro do Tesouro e 70 milhões de emendas do Ministério do Turismo, vivo, e não devia R$1 para ninguém, R$1. Estou te falando que é documento. O dia que o Íris saiu da prefeitura, eu saí junto com ele e isso foi mostrado naquele momento. Quando o Paulo devolveu a prefeitura, 7 anos e tanto depois, devolveu com 780 milhões de dívida, 31 milhões de déficit, para quem não sabe, gastando 31 milhões a mais do que o que arrecadava, e foi assim que o prefeito recebeu. O que a vereadora está falando é verdade. Agora, ou o prefeito fazia isso, ou não pagava. Se não pagasse, o cara ia ter que entrar na justiça, ia para o precatório, receber só quando Deus desse bom tempo. Agora, todas as pessoas... Mas essa é uma prática recorrente de Íris. É a única forma que tinha de resolver o problema. Ele sempre deixa a dívida do governador anterior, do prefeito anterior, para pagar depois. Não, olha, o Íris foi governador em 82, pegou o governo do estado com 7 meses de folha de pagamento atrasada e com muito dinheiro de dívida. E Goiás e Tocantins eram o mesmo estado. Quando pegou do Santilo, ele me
confidenciou que foi muito pior do que quando pegou do Ari Valadão. Estava muito pior, polícia não recebia, juiz de direito não recebia, funcionário não recebia e devia um absurdo. Quando pegou do Pedro Wilson, tinha 268 milhões de dívida. Eu estava lá, inclusive, foi quando eu assumi o primeiro mandato que você, desde então, dá oportunidade para mim como vereador e para todos os vereadores. Agora, 2 anos e meio depois, a prefeitura está em condições de investir. É o que está fazendo. O tempo é muito pouco. Nós temos as chuvas, a Sabrina está certa. Asfalto e chuva não combinam, mas está vindo as primeiras chuvas, graças a Deus. Mas ainda pode ser feito alguma coisa ou muita coisa até que a chuva se firme. E até o ano que vem, muita coisa será feita. O que a população precisa é de resultado. E o prefeito agora que ele está em condições de fazer. Não por incompetência ou por desvio de dinheiro ou coisa parecida. O dinheiro agora enquadrou, encaixou. Inclusive, segunda-feira próxima, ele estará na Câmara para prestação de contas. Eu sempre comparo a primeira vez que ele foi nesse mandato prestar contas e agora. Que diferença extraordinária. O senhor vê diferença? É um fenômeno para administrar. Desculpe, mas eu não vejo diferença nenhuma, até porque os senhores, e eu estou voltando com um programa só agora, mas quando eu tinha um programa diário, eu sempre entrevistava os senhores vereadores. Verdade. Né, e eu perguntava, o senhor entendeu alguma coisa da prestação de contas? E os senhores todos diziam, não entendi nada. Paulo, Mas não era assim? É porque, na verdade, a prestação de contas é mais um ato formal da prefeitura. O prefeito não fala dados técnicos, é mais a impressão dele. Ali os senhores não sabiam como é que andava o caixa da prefeitura. Do que propriamente uma prestação de contas. Agora, esse discurso do prefeito, Paulo, é o discurso de um gestor retrógrado, um gestor antigo. Peguei a prefeitura endividada, ficou 2 anos choramingando. A gente quer um gestor, Paulo, que resolve as coisas. Com dinheiro ou sem dinheiro? Não é um gestor que fica choramingando. O prefeito Íris fala da falta de dinheiro, mas esquece que grande parte dessa dívida foi deixada por ele quando ele fez, quando ele fez o distanciamento dos fundos previdenciários dos servidores públicos. O prefeito Íris fala agora que tem dinheiro, mas foi muito às custas do servidor e da população, Paulo, sacrificando o servidor, fez de novo a alteração no Instituto de Previdência do servidor, meteu a mão no fundo do servidor, Paulo. Outra coisa, sem passar pela Câmara, através de carta, através do puxadinho, aumentou o IPTU, a nossa arrecadação do IPTU aumentou, Paulo. Então, fazer economia às custas da população e do servidor público é muito fácil. Nós cobramos do prefeito. Por que não foi feito, por exemplo, uma reforma administrativa? Por que não diminuiu o tamanho do município? Aí sim sobraria mais dinheiro. O empréstimo que o prefeito tem hoje de 780 milhões foi deixado para o Paulo Garcia. Por que ele não tirou empréstimo no primeiro ano do governo e começou a fazer essas obras de investimento em infraestrutura? Com certeza, em 2 anos de obra, a cidade estaria muito melhor, mas como você disse, deixou para o último ano com a justificativa de que o novo empréstimo é muito melhor, o que não é verdade, e vai pegar agora para tentar garantir uma reeleição. É o gestor retrógrado que Goiânia não merece mais. Posso responder a pergunta da Por vereadora? favor. Ela fez para você, mas eu vou responder. Por que o Íris não pegou os 100 milhões de dólares que nós aprovamos para o Paulo Garcia? Porque a prefeitura não tinha certidão para tirar empréstimo, nem no maior agiota do Brasil, estava tudo negativado, e sem as certidões você não tira, o Senado precisa aprovar, porque o empréstimo era em dólar, era 100 milhões de dólares. Como que foi feito agora? 780 milhões de reais pela Caixa Econômica Federal, só na diferença de câmbio foi 280 milhões a menos que a prefeitura vai pagar com carência de 2 anos. A prefeitura tem limite para pegar 5 bilhões a qualquer momento de empréstimo. O Caixa da prefeitura permite. Ele pegou 780 milhões, que vai custar 280 milhões de imediato, porque deixa de ser em dólar e é em real. Agora, Quer dizer, essa é uma herança de Paulo Garcia. Com certeza, isso ninguém nega. Por favor, eu Como disse... é que o senhor se sente, então, tendo apoiado Paulo Garcia como o senhor apoiou? Me sinto que no momento em que eu o apoiei, a prefeitura foi muito bem. Depois que ele rompeu comigo, porque eu não quis aumentar o IPTU para a população pagar, e loteou a prefeitura e virou refém de todo mundo, que ele não merecia isso. Aliás... Você sabe o que o Paulo Garcia foi? Ele foi bom demais para os outros e ruim demais para ele. A prefeitura, todo mundo mandava no final, menos ele, loteou tudo e pagou um preço caro, inclusive com a própria morte dele, que ele não merecia. Agora,
Quer dizer, depois que ele rompeu com o senhor é que ele ficou ruim? Não, não é que ele rompeu comigo. A partir do momento que ele rompeu comigo, as coisas começaram a desandar. Por quê? Porque ele loteou a prefeitura, ele entregou uma secretaria para um partido de encosto de porco, entregou outra para esse, outra para aquele. No final, todo mundo mandava na prefeitura e ninguém mandava nada e o Paulo não mandava coisa nenhuma. Quem mandava na prefeitura era o ex-secretário de Finanças, Gel Walter Correia, que inclusive, espertamente, fez o Paulo Garcia assumir a responsabilidade que era dele. O Paulo puxou para ele, respondendo pelos atos de irresponsabilidade dele, e que o Paulo foi processado e foi penalizado em muita coisa que ele não devia. E morreu de tristeza, de angústia, de desespero de uma pessoa que não era um malandro, não era desonesto, era um cara do bem. Porém, falhou aí. Agora, comparar gestão do Paulo Garcia, que não é porque morreu, saudoso, uma pessoa de bem, com a gestão de Iris Rezende, você me desculpa. Isso aí é inaceitável. É a mesma coisa de pegar, o governador atual agora pegou uma gestão estraçalhada, não tem nada a ver com prefeitura, mas está aí, está toda arrebentada e não consegue entrar no eixo. E não é o governador não, é todo o Brasil. A única prefeitura do Brasil, Paulo, a única, posso te garantir, nem Brasília é assim, que paga o salário em dia, o 13º dentro do mês e que não deve nada e está comprando à vista é Goiânia. Procura outra para você ver se existe. Vou procurar. Das capitais. Pode ser que devo capital... achar muitas. Não, mas capital não tem nenhuma. Mas isso é Capital obrigação, é a isso é única obrigação. obrigação é porque o prefeito... servidor público, Paulo. O prefeito consegue isso porque o prefeito ele tá usando o mesmo golpe que ele usou antes do Paulo Garcia. E soltou a mão pro Paulo, soltou a bomba pro Paulo Garcia e o Iris vai soltar de novo a bomba no colo do sucessor dele, que foi primeiramente a separação dos fundos do servidor público, daqueles que... porque a prefeitura já tinha uma dívida com o Instituto há muitos anos, e aí ele fez uma segregação de massa, das massas dos servidores mais antigos com os servidores mais novos, falando que os servidores mais antigos, o Tesouro Municipal iria arcar com os benefícios. Aí o Paulo Garcia já pegou essa época, o Tesouro não dava conta de arcar com isso, e aí foi gerada a dívida, enquanto que o outro fundo de servidores mais novos estava sadio. O que o prefeito Iris fez agora? Porque não conseguiria manter o pagamento que ele havia se comprometido antes. Ele juntou as massas novamente, pegou o dinheiro do fundo saudável e está usando para pagar aquele fundo perdido. Então o prefeito Iris, ele conseguiu dar uma virada na economia do município, mas não foi por boa gestão. Foi porque pegou o dinheiro dos servidores públicos. Foi porque pegou o dinheiro do Instituto de Previdência. Paulo, me permita, por favor. A vereadora, ela está sendo infeliz na avaliação dela e vou mostrar por quê. Eu, presidente da Câmara de Vereadores, 2013, 2014. No início da minha gestão de presidente, a promotora Leila Maria de Oliveira me chama no Ministério Público. Ó, presidente, a Câmara tem 15 anos que não paga o IPSM dos servidores. Está devendo aqui 22 milhões. Ou o senhor coloca em dias ou o senhor vai ser processado com os ex-presidentes. A Câmara devia 22 milhões. A prefeitura, vereadora Sabrina, devia 65 milhões. Eu me lembro como se fosse hoje. Falei, a senhora vai me dar até o fim da minha gestão que eu vou resolver. Saí do gabinete da promotora, fui lá no Paulo Garcia. Cheguei, expliquei para ele, falei, Paulo, você vai fazer um projeto que eu não posso fazer como vereador. Você vai fazer para mim, em 2 dias eu venho buscar e vou aprovar na Câmara, pedindo para parcelar em 90 meses. 2 dias depois eu fui lá, peguei o projeto, botei debaixo do braço, levei para a Câmara, fui na Comissão de Justiça, que o presidente era o vereador Carlos Soares, aprovamos lá em 1 semana, votamos no plenário, foi para a Comissão de Finanças, que era a vereadora Célia, aprovamos, em 10 dias eu tinha aprovado o parcelamento. Sabe o que eu fiz? Saí da Câmara, fui lá na promotora, falei, ó, só não vai esperar o final do meu mandato, não. Aqui o autógrafo lei, vou assinar na sua frente, vou levar para o prefeito, inclusive para ele parcelar da prefeitura. Os vereadores de oposição não queriam, mas eu decidi que assim seria e a maioria me acompanhou e levei para o Paulo. Falei, Paulo, 65 milhões, pede para recalcular e paga, porque isso bota você na cadeia. Ele falou, vou resolver. E levou na brincadeira. E eu fiz com que da Câmara, Paulo, fosse reduzido de forma legal, entreguei para o Anselmo completamente em dias, e o Paulo levou na brincadeira para resolver no final, querendo vender área, não vendeu. Os 65 milhões que o Paulo poderia ter parcelado naquela época, virou 300 milhões. E agora, quando o Iris resolveu com essa lei que ele aprovou, já estava em 360 milhões. É um negócio de louco. Aí, na época do Paulo, os vereadores foram contra vender área, que o Paulo sugeriu. Aí agora o Iris vendeu no final. Vendeu áreas também. Então, o que foi mais contra foi eu. Existiu essa briga
no final da gestão de Paulo Garcia, mas volto a dizer, foi uma dívida causada pelo prefeito Íris, quando ele decidiu fazer a segregação das massas. Que isso, Pedro. Por favor, não faça isso. Vereador, me desculpe, mas eu fiz muitas críticas, né? Quem acompanha meus programas sabe disso. Aliás, acho que eu fui o primeiro a começar a fazer críticas à gestão de Paulo Garcia, nunca ao Paulo Garcia, nunca à pessoa Paulo Garcia. Mas a forma como o senhor tem colocado, como o senhor disse agora, que ele levou na brincadeira, o senhor disse 2 vezes isso. E reafirmo. Passa a impressão, e eu estou dizendo isso porque ele não está aqui mais para se defender. Infelizmente, eu lamento a morte Passa a impressão de que profundamente. o único culpado dessa história toda é Paulo Garcia. Não, o Paulo, eu volto a dizer, o Paulo era Sendo que Paulo Garcia, se é que errou porque foi colocado lá por Íris Rezende. Não, Paulo, peraí, o Paulo Garcia, não é porque ele morreu, não. Ele era um homem de bem, era um médico qualificadíssimo, era uma pessoa do coração maior do mundo. O único defeito, um dos defeitos que o Paulo tinha, fumava demais, igual mulher largada do marido. Mas fumava demais. Era um defeito que ele tinha, que eu falava para a saúde dele, não era defeito de caráter. Agora, o que o Paulo fez? O Paulo entregou a prefeitura na mão de todo mundo e virou refém de todo mundo. E não merecia isso. Não estou aqui pessoalizando. O Paulo, para mim, estou dizendo para você, foi a pessoa que foi mais correto comigo, foi um dos caras que mais me ajudou na política e eu também o ajudei. Como ele me ajudou, eu o ajudei. Então, não é porque ele morreu. Agora, como gestor, ele falhou, ele fracassou. Por quê? Porque ele virou refém de todo mundo, infelizmente. Tá bom, mas Íris Rezende também tem que se lembrar o tempo todo de que foi ele, principalmente na reeleição de Paulo Garcia, que pegou na mão do Paulo Garcia, pegou na mão dele, eu tenho essa imagem na cabeça, verdade. E falou, olha, se tiver alguém igual ao Paulo Garcia, pode até ser que tenha, mas melhor que o Paulo Garcia para administrar Goiânia, não tem. Como pessoa. Para administrar Goiânia, não tem. Quer dizer, e agora tudo é culpa de Paulo Garcia, quer dizer, Íris Rezende não pode se esquecer do que ele falou lá atrás, quer dizer, foi ele que referendou, ele que fez com que a população, em boa parte, votasse em Paulo Garcia, tanto que ele ganhou a eleição em primeiro turno, com mais de 70% dos votos. Tudo que você falou. Agora, eu vou te dizer uma coisa. O Íris entregou a prefeitura, eu repito, eu não estou conversando fiado, não. Eu sei o que eu estou falando. Entregou a prefeitura com 200 milhões de reais no caixa e não devia nada. Comprava à vista e pagava à vista. Recebeu com 780 milhões de dívida e 31 milhões de déficit. Isso daí não foi causado, foi má gestão. Agora, o Paulo foi refém, muita gente se deu bem em cima do Paulo. E que o Paulo ficou respondendo por atos de irresponsabilidade de outros, inclusive do senhor Geoválter Correia, que não assumiu as suas responsabilidades e caiu tudo sobre os ombros do Paulo. Bom, então, esse pelo menos está vivo. Está vivo e eu estou dizendo aqui para ele, eu desafio ele a me questionar, se ele é capaz de me questionar, o que eu estou afirmando aqui. E eu abro espaço para ele, tá aqui. Se quiser vir aqui para esse debate. Estou fazendo e vou provar, se quiser que eu prove, a responsabilidade que ele tinha que ter como secretário de Finanças, ele fez o Paulo Garcia puxar e o Paulo Garcia assumir as responsabilidades, inclusive de assinar quando ele deveria ter assinado. Essa, na minha opinião, foi uma coisa que o Paulo fez e que não deveria ter feito, mas ele fez porque quis, não foi porque. Agora, vê se o Íris assina, coisa que o secretário de Finanças tem que assinar. Vê se o Íris deixa alguém botar ele de refém lá, vai lá para ver se consegue. Então é estilo, Paulo, é o jeito de governar. Cada um tem o seu jeito. Claro. Nós estamos falando de gestão. É esse que a gente conhece. Estou falando de gestão, estou falando da pessoa. A pessoa do Paulo, para mim, foi extremamente injustiçado. Não merecia o que aconteceu com ele, de forma nenhuma. Eu, particularmente, como cidadão, vejo 2 graves problemas nessa gestão, nas gestões de Íris. Mas eu vou falar dessa aqui. Quer dizer, primeiro que, se houve alguma coisa errada praticada por Paulo Garcia, o grande avalista dessa eleição de Paulo Garcia foi Íris. Então, Íris é que induziu o povo a erro. E segundo, a dívida que Íris herdou de Paulo Garcia, se é que herdou, porque Paulo Garcia não estava aí para se defender e essa história só surgiu depois da morte dele. Não, antes. Eu falei isso várias vezes antes, ele vive, eu falando para ele lá, olhando nos olhos dele. Mas Íris nunca tinha dito isso antes. Significa o quê? Que Íris disse que herdou uma dívida de Paulo Garcia, mas pegou essa dívida e fez o seguinte, abriu a gaveta, botou lá dentro e falou, vou pagar quando puder. Não tinha nada, não tinha condição de pagar nem o que devia do dia. Mas como disse a vereadora Sabrina, a dívida não é do prefeito, é da prefeitura. Mas como é que paga a dívida, Paulo? É com dinheiro. Paulo, eu faço um desafio para você.
aqui agora, diante da vereadora Sabrina. Faço um desafio, para não dizer que eu converso com bobagem. Eu sou presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Redação da Câmara. Eu sou presidente. A Sabrina é presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Você pode ir lá com a sua equipe amanhã, eu te mostro os balancetes do Paulo Garcia. Tudo reprovado pelo TCM, Tribunal de Contas do Município. Isso que eu ia perguntar, reprovado por quem? Pelo TCM, Tribunal de Contas. E a Câmara? A Câmara ainda vai avaliar, sabe por quê? Porque como o Paulo morreu, o responsável é o do espólio. Nós estamos tentando localizar a viúva do Paulo Garcia, porque ela vai ter que ser notificada para responder. Está difícil assim achar a viúva do Paulo? É porque tem que achar o endereço onde ela está morando. A Câmara está organizando, inclusive essa semana, o PC, que é o chefe de gabinete, que é uma pessoa que é do PT, está ajudando a notificá-la. É o espólio que responde. Então, estou dizendo para você, não estou conversando fiado, não. Agora, os balancetes do Íris estão todos aprovados, todos. O das gestões anteriores e dessa também. Você pode ir lá. E a de Pedro Wilson de 2002? Pedro Wilson teve 2 balancetes que teve problema, inclusive um dos que estava com problema, eu era também presidente da comissão, ajudei ele porque eu achei que ele estava sendo injustiçado, como eu acho que o Paulo está sendo injustiçado porque está respondendo por coisas que não era devida a ele, era de outras pessoas, diferente do Pedro. Pedro não foi. Você pode perguntar para o Pedro, quando os vereadores de oposição queriam crucificar o Pedro, eu pulei na frente e o defendi. Porque o Pedro, repito aqui, como o Paulo, é uma das pessoas mais nobres, mais dignas que eu já conheci na minha vida. Aliás, foi o motivo que eu fiquei lá 1 ano no PT, foi por causa do Pedro Wilson, só por isso. E como gestores? Como gestor, se você for comparar o Pedro com o Íris, aí fica difícil, não é? Agora, como pessoa, como parlamentar, como um homem de Deus, é extraordinariamente... não tem, para mim, defeito. Mas? Como gestor, tanto que deixou a desejar que entregou a prefeitura com 280 milhões de dívida. Isso eu estou falando e posso provar também. Tá, e Íris demorou muito a dizer isso, hein? Mas ele que é o prefeito. Agora, eu sou vereador, que eu estou te falando... Ele demorou muito a dizer que havia dado uma dívida de Pedro Wilson. Sabe por que ele não falou? Eu te respondo. Isso ele já tinha... Muitas vezes ele me confidenciou e com outras pessoas. É porque ele não queria sacrificar e queria trabalhar. E trabalhou e asfaltou 100 e tantos bairros. Era outra realidade. A prefeitura deixou a marca. Agora era 280, agora foi 780 com 31 milhões de dívida. Agora que a prefeitura está em ordem. Antes... E aí, Paulo Berg, só lembrando, né? Que esse empréstimo de 780 milhões fica para o próximo gestor. Com 2 anos de carência e 10 anos de prazo. De 5 anos, na verdade. 2 anos e 10 anos para pagar. Pois é, mas se esse próximo gestor for o próprio Íris Rezende? Aí vai cair na mão dele igual caiu o IPSM, Paulo. O golpe do IPSM do Íris foi antes dele sair da prefeitura, em 2009. Foi quando ele fez a segregação das massas. E aí estourou na mão dele. Não pode ser que aconteça isso de novo. Só que aí agora ele joga a culpa no Paulo Garcia, né? Agora vamos ver se, quando começar a pagar o empréstimo, se vai ter quem culpar. Paulo, você já viu o Íris em algum momento botar a culpa no Paulo Garcia? Ele vai lá na Câmara direto, ele mostra a realidade da prefeitura. Ele não aponta para o Paulo. E como eu estou falando aqui, o Paulo pagou um preço que ele não deveria ter pago, na minha opinião. Se ele não tivesse sido prefeito, ele não teria pago, né, esse preço. Se o Paulo não tivesse tido o apoio de Íris. Se o Paulo não tivesse sido vice-prefeito do Íris, ele jamais seria prefeito. Até porque ele tinha disputado uma reeleição de deputado, que ele tinha sido eleito com 36 mil, caiu para 7 mil votos. E não conseguiu se reeleger. Mas é um grande, não é porque morreu, não. Pois é. É uma grande pessoa e eu devo muito respeito. Foi uma boa escolha de Íris, Paulo Garcia? Olha, eu disse ao Íris que ele errou 2 vezes. 2. Na escolha do vice. Primeiro escolheu o Paulo, que depois virou o que virou aí, no final virou adversário e tudo mais. Errou. Embora o Paulo seja uma grande pessoa, que nós o perdemos. Errou novamente quando escolheu o Major Araújo, que não ficou 1 minuto no cargo de vice-prefeito. Errou, não botando defeito na pessoa do deputado Major Araújo, até porque é um homem que sempre se reelege e tem confiabilidade. Mas errou, porque botou ele lá como vice-prefeito, ganhou a eleição, não assumiu nem 1 minuto e deixou a prefeitura sem vice-prefeito. Ele fala então eu agora... disse para ele tem um vice ideal para ele. Ideal, se ele quiser. O senhor tá próprio. Pronto. Sou eu, sou no Joe. A garantia à disposição, sou no Joe. À disposição dele. O senhor está trabalhando para isso? Não estou trabalhando, porque isso natural. É uma coisa muito do prefeito. Depende de uma série de coisas, depende de partido, de aliança. Mas ele já não acertou com 2 vices anteriores? Será que ele acertaria com o senhor? Eu não tenho dúvida. Se eu virar vice do Íris, nas condições que a prefeitura está,
ele vai nos 4 anos que vem fazer o que ele tinha vontade de fazer nesse, não foi possível, e eu vou estar do lado dele de dia e de noite com a botina no chão, como eu gosto de falar. Aliás, eu já fui prefeito 10 dias, e você se lembra, e você cobriu, quando eu fui 10 dias prefeito, Sim. eu deixei uma marca que até hoje eu não acredito. Mas quem é que proporcionou isso ao senhor? Paulo Garcia. Viajou, levou o Irã Saraiva. Iris Rezende já proporcionou isso a algum vice? Não. É por isso que eu estou dizendo para você, eu devo muito ao Paulo Garcia, devo muito. E Deus sabe que eu falei isso para ele antes dele morrer lá na Câmara. Pois é, Iris Rezende nunca saiu da cadeira para deixar suplente, deixar vice, assumir em momento algum, não é isso? Isso é o estilo dele. O senhor já está preparado, estaria preparado para isso? Completamente, eu não quero nem ocupar o cargo de prefeito. Se eu for o vice do Iris, eu vou trabalhar com ele, o maior peão que ele vai ter na prefeitura sou eu, sem querer ocupar a cadeira de prefeito. Só na condiçãozinha de vice mesmo, e eu sou trabalhador. Mas trabalho muito. O senhor ainda tem uma mágoa de Iris Rezende? Eu vou dizer qual é daqui a pouco, depois do intervalo. Perfeitamente. Trindade rumo ao centenário com fé e trabalho. Na infraestrutura, 30 bairros já foram pavimentados. Ao todo, são mais de 3 milhões de asfaltos novo em toda a cidade. As principais avenidas já foram urbanizadas e requalificadas. O objetivo é que até o final de 2020, 100% da cidade esteja asfaltada. Trindade, uma cidade em plena transformação. Prefeitura de Trindade. Administração 2017 a 2020. Delícias Padaria Delivery. Encomendas 39,95 1010 e o WhatsApp 8294 1010. Muito bem, estamos voltando ao programa de hoje, um programa que eu acho que você está gostando, porque nós estamos falando sobre Goiânia, sobre a Câmara Municipal de Goiânia, sobre a Prefeitura de Goiânia. Está aqui a vereadora Sabrina Garcês, que continua sem partido, e também o vereador Clécio Alves, do MDB. A vereadora falou pouco no bloco anterior, né? O próprio vereador Clécio reconheceu isso. Reconheço. Né? Precisa falar um pouco mais agora nesse bloco. Mas eu tenho que fazer aquela pergunta que eu deixei guardada do bloco anterior, que é o seguinte: o senhor adora Iris Rezende, né? Gosto. O senhor gosta demais dele, mas o senhor tem ainda a frustração de o senhor ter criticado tanto a secretária de Saúde, Fátima Mrué, e ele não ter tirado a secretária? Olha, primeiro, eu digo para você o seguinte: o verdadeiro amigo, o amigo verdadeiro, ele critica quando tem que criticar, de forma positiva. E o Iris, para mim, ele é o meu espelho político. Eu sou apaixonado de verdade na pessoa, no político Iris Rezende. A senhora secretária, como cientista, como médica, como pessoa, é intocável, tanto que é honesta. A Sabrina se lembra lá, fala: eu ponho as 2 mãos no fogo que a secretária não rouba, que ela é honesta. Mas é incompetente. Como gestora, deixa muito a desejar, mas tem se esforçado muito. O senhor disse isso nos meus programas. Não, disse e repito, mas tem se esforçado. Porque é o seguinte, Paulo, você pega uma gestão de uma secretaria, da dimensão que é a Secretaria de Saúde, que é um monstro, uma pessoa que nunca foi gestora, e ela pegar uma coisa daquela, naquelas condições que ela pegou, é realmente muito difícil de pegar a coisa, e ela tem feito um esforço danado. Eu acho que ela está bem intencionada. Bom, mas bem intenção não resolve, né, Paulo? Nada, a quantidade de pessoas morrendo nos cais, vidas. Falta de check-in, uma desorganização em exames de alto custo, os servidores reclamando muito da maneira com que ela tem tratado os servidores, os agentes de saúde, a falta de estrutura, começa a exigir determinadas, por exemplo, os agentes de saúde começou a exigir que eles façam todo o trabalho via computador, mas não chegou um computador a mais numa unidade de saúde, aí você trava os servidores, aí os agentes de saúde ficam sem produtividade porque não consegue cadastrar no computador, porque na estrutura da unidade de saúde só tem 1 ou 2 computadores. Então a secretária, ela não entende nada de gestão. E aí as pessoas estão morrendo, os servidores estão adoecendo, e aí essa sensação dessa gestão fracassada continua. Pois é, e não dá para entender como é que ela vai continuar no cargo, né? E vai continuar, pelo jeito, até o final. Mais me assusta, vereador, foi um dado que o senhor revelou quando o senhor foi presidente da SEI, Comissão Especial de Inquérito da Saúde, que o senhor revelou que num período de 6 meses apenas, de apenas 6 meses, morreram mais de 587, se eu não estiver enganado. 587 pessoas morreram dentro dos cais
de Goiânia em 6 meses, Verdade. no período em que o senhor fez aquela Gente investigação. nova, gente de meia idade, gente de terceira idade, isso está aí, é só olhar lá que você tem, são dados. 583 pessoas significa 3 aviões daqueles Boeings, daqueles enormes, lotados. Verdade. É como se tivesse caído 3 aviões em Goiânia, só em Goiânia, lotados de pacientes, de pessoas que foram buscar atendimento no SUS e encontraram a morte. Agora eu fico impressionada de ver que não houve da parte do prefeito Íris Rezende nenhuma reação, é isso? O prefeito, ele tem o direito de nomear e de exonerar o seu secretariado. E para o prefeito Íris, a senhora secretária, Fátima Bruer, é um achado de Deus na vida dele. Ele acha que ela é a perfeição completa sob uma criatura humana. Então é a opinião dele, eu tenho a minha, a vereadora tem a dela, você tem a sua e o povo tem a dele. Números, né? Não se trata nem de opinião, de números. Verdade. Quer dizer, lembrando desse dado que o senhor próprio divulgou pela primeira vez aqui num dos meus programas, quer dizer, quase 600 pessoas morreram em 6 meses, quer dizer, 100 pessoas quase por mês, seria o que? Seria 3 pessoas por dia. Quer dizer, todos os dias morreram 3 pessoas naquele período em que a CEI apurou esse escândalo, né, da saúde, que não virou escândalo, virou nada, vereador. Paulo, isso só mostra a falta de sintonia do prefeito Íris com a cidade de Goiânia hoje. Ele não percebe o mal, a catástrofe que essa secretária é para a nossa cidade. Isso é falta de sintonia do prefeito Íris. O prefeito ele não consegue mais corresponder ao que a população de Goiânia espera e merece. Uma prova viva disse a própria secretária, que até hoje o prefeito Íris não retirou essa senhora do cargo dela, porque ela está matando pessoas, Paulo. E nem vai tirar, Íris Rezende, na opinião da senhora, vamos voltar, né? A gente falou sobre isso no início do programa, mas a gente não explorou como deve politicamente, né? O programa é de política, a gente vai falar sobre o aspecto político. A eleição está chegando aí, as obras de Íris estão esparramadas e me dizia no intervalo aqui o vereador Clécio que elas não representam nem 5% do que está para vir aí. Exatamente. É isso? Exatamente. Então tem muita obra de Íris Rezende para vir por aí nesse período que precede as eleições. Alguém já disse para mim, mas pelo menos ele está fazendo, né? Mas e nos anos anteriores? Por que não fez, como disse a vereadora Sabrina? Eu respondi essa pergunta. Por que não fez, né? Quando poderia ter feito isso? Né? Com dinheiro de empréstimo ele poderia ter utilizado. Não poderia, vereador. a prefeitura não podia levantar empréstimo em lugar nenhum, não tinha certidão. Para você pegar empréstimo, você tem que ter certidões, Vereador são Clécio, várias. eu fiz um requerimento para a prefeitura em abril do ano passado, perguntando como estava o empréstimo. Eu tenho uma resposta oficial da prefeitura, falando que estava tudo em ordem, só estava aguardando um trâmite burocrático. O trâmite burocrático é a certidão, que estava esperando ela ser liberada e não liberou. Por isso que não pegou. Em momento nenhum eles falaram que era falta de regularidade. Mas eu estou fiscal afirmando da aqui que é. Olha só, olha naquela câmera ali. Eu estou afirmando que durante 2 anos e meio o prefeito não pegou empréstimo e a prefeitura estava acabada, arrasada, aniquilada, porque as certidões não permitiam. E banco nenhum prestava 1 centavo para a prefeitura nas condições que ela se encontrava. Vereador, eu faço uma pergunta, né, para os senhores. A gente chega na época da eleição, a gente acredita nas promessas dos políticos, os políticos descrevem a situação do Estado ou da prefeitura de uma forma tão terrível, né? Tão terra arrasada. Quer dizer, todos eles falam, está arrasado, tem que mudar, eu vou mudar. Aí quando assumem, a primeira coisa que fazem é engavetar as dívidas, o que está errado, e depois ficar falando 6 meses, 8 meses, como é o caso de Íris, como é o caso de Caiado, ficar falando que a culpa é da gestão anterior. Quando é que isso vai acabar? Isso faz parte, Paulo, da mentalidade dos antigos gestores. Nós já temos gestores modernos, nós temos uma infinidade de exemplos de gestores que, como você mesmo disse, o prefeito, o governador, ele disputou a eleição, ele sabia da realidade do município, aí depois que assume, vem alegar inconsciência. Isso não cabe à gestão. A população, ela não quer saber quem ganhou, quem deixou de ganhar. Ela não quer saber o que o outro deixou ou não deixou. O que ela quer, Paulo, são serviços públicos de qualidade. O que ela quer é eficiência. Eu vou te dar um dado. Fala-se muito da gestão de Paulo Garcia. Mas Paulo Garcia, com 20 milhões a menos, produziu 7 mil vagas a mais
de vagas de CMEI para as crianças. O prefeito Íris hoje, com as salas modulares, Paulo, ele está gastando 20 milhões a mais e está produzindo 7 mil vagas a menos. Cadê a eficiência do gasto público? Então falta eficiência para o gasto público. Quer dizer, para onde vai esse dinheiro? Por que o prefeito faz esse tipo de opção de gastar mais para gerar menos vagas? Então a gente precisa ficar atento. Só para completar o raciocínio aqui também, o que eu quero saber é o seguinte... Quero fazer uma pergunta para a ilustríssima Não, mas só para a gente não deixar de perder esse gancho. Até quando que a gente vai ver os nossos gestores, sejam eles prefeitos ou governadores, ficar falando do governo anterior, seja ele estadual ou municipal? Caiado está aí já com quase 9 meses de governo, né? A única coisa que ele fala é o tempo todo dizer que decretou estado de calamidade financeira, renovou esse decreto, ele renovou esse decreto a questão de um mês atrás, renovou esse decreto de estado de calamidade financeira, que até hoje eu não descobri a utilidade dele, não sei para que é que serve, fala o tempo todo do outro governador, chegou inclusive a usar expressões bastante pesadas, né, para se referir ao governador anterior, né, e não age. As pessoas querem que ele haja, como disse a senhora. Exatamente. As pessoas querem ação por parte dos governadores. Resultado, está ruim, meu filho, vai lá, arruma, não fica chorando, não fica esperando cair do céu, não fica esperando cair de Brasília, porque de Brasília não virá nada para Goiás, não adianta Caiado continuar esperando por isso. E Íris Rezende a mesma coisa, quer dizer, eu estou próprio aqui dizendo da situação da saúde ou da situação de uma forma geral da prefeitura, quer dizer, vai mexer lá com, me perdoe a expressão, me perdoe a palavra, mas vai mexer com o defunto, até quando? Não, nem deve. Até quando, meu Deus do céu? Né? Quando é que os gestores vão assumir a sua responsabilidade e a gente vai ficar livre desse chororô? Vou responder. Primeira coisa. Você, Paulo Berge, não é capaz de dizer aqui agora quantas vezes o governador Ronaldo Caiado foi até o presidente Jair Bolsonaro e ao primeiro-ministro da Economia lá, o Paulo Guedes, tentando ajeitar as condições legais para que o Estado possa receber um respaldo financeiro. Você não é capaz e não conseguiu e não vai conseguir. Não vai conseguir. A Secretaria do Tesouro Nacional diz que Goiás não se enquadra na categoria que Caiado pretendia que se enquadrasse. Porque não tem as certidões, a situação financeira não é doentia. A nota do Estado de Goiás, a nota da situação fiscal do Estado de Goiás é nota C. É uma nota melhor do que o Caiado queria. Pois é, mas é C. Melhor do que ele com queria. C você não consegue fazer o que ele quer fazer. Isso aí é uma coisa. Agora, Teria que ser D ou E. Exatamente. Agora eu vou dizer Mas duas ele coisas. insiste. O Estado está melhor do que ele diz que está. Não, eu não sei, eu não conheço nada do Estado. Não, diferente da Quem prefeitura. está dizendo é a Secretaria do Tesouro Nacional. Então que seja... Inclusive mandou uma comitiva vir aqui para avaliar de perto a situação. Perfeito, eu torço pelo Estado, até porque sou goianiense, sou goiano. Outra coisa, queria eu, tenho certeza que a Sabrina quer e queria pegar essa prefeitura a hora que o Íris terminar o mandato. Quem pegar aí, for responsável e souber fazer, vai ficar na história de Goiânia. Outra coisa, a vereadora falou aí da educação. Vereadora, você é presidente de uma comissão especial de inquérito que investiga a educação, que eu apoiei, eu assinei e eu ajudei e muito. O que está acontecendo com essa SEI que ninguém vê nem falar nada? Por que Vossa Excelência, como presidente dessa SEI, não dá dados oficiais? Inclusive, como presidente da SEI, ela tem poder de polícia. Ela pode, inclusive, mandar prender se ela quiser. Eu poderia. Até queria perguntar isso para a senhora, mas é uma oportunidade boa. O que está acontecendo na educação como presidente da comissão de inquérito que está investigando lá? A relatora vai entregar o relatório para nós, vereadora doutora Cristina, e foram encontradas várias irregularidades, mas a nossa proposta com a SEI, além de apontar as irregularidades, foi apontar caminhos também, Paulo. A gente acredita nesse tipo de política, não é só a política que critica, mas a política também que propõe. E uma das grandes conquistas da nossa SEI, por exemplo, foi a descentralização da merenda, porque acredita, Paulo, que no início da gestão do prefeito Íris, foram compradas 300 toneladas de laranja e nenhuma escola recebeu 1 quilo de laranja sequer. O secretário, até hoje, 5 horas da tarde, ele não tinha conseguido enviar um documento que comprovasse... Quantas toneladas? 300 mil toneladas de laranja. É laranja, hein, Paulo Berge? Você é lá de Bebedouro, terra da laranja de lá. Laranja, e o secretário não seria o laranja, não? E o secretário não conseguiu demonstrar onde foram entregues essas laranjas. Outra coisa, nós tínhamos um processo, um concurso público de 2016,
que foi feito, e foi feito o chamamento no início da gestão do prefeito Íris. Esse concurso poderia ser prorrogado. Tem um documento do secretário alegando que não existia mais necessidade de chamamento das pessoas, por isso iria encerrar o concurso. Mas 3 meses depois ele volta com outro documento para o Ministério Público, alegando déficit de servidores, mas aí fazendo um processo seletivo, né, Paulo? Porque aí tem como colocar os apadrinhados para dentro da Secretaria de Educação em detrimento dos concursados. Então, várias irregularidades já foram apontadas. É sempre assim, né? Mas não só as irregularidades, como sugestões, como, por exemplo, o cartão, que hoje agora todas as escolas compram a sua merenda sem precisar dessas compras milionárias, que o alimento não chega para o aluno. Que coisa, né? O tempo está se esgotando, mas eu quero falar um pouco com os senhores também sobre a questão eleitoral, né? Nós estamos aí chegando cada vez mais perto da eleição para a renovação, né? Ou não, dos prefeitos, dos vereadores, dos vice-prefeitos também. E eu quero saber do senhor, vereador Clécio Alves. Íris Rezende, a semana passada esteve aqui o deputado estadual Henrique Arantes, que juntamente com o pai dele e com o grupo político do PTB, foi para o seu partido, o MDB. E ele dizia sobre a possibilidade de Íris Rezende ser candidato mais uma vez, que ele considera que seja plena, total, que Íris Rezende vai ser candidato mais uma vez. E que Íris pode vir a ter o apoio de Ronaldo Caiado. Isso é verdade? Olha, isso nem precisava responder, que o Íris tem o apoio total, absoluto e restrito do governador Ronaldo Caiado. Está claro, todos os mutirões que o prefeito tem feito, e de 15 em 15 dias tem um, inclusive nesse final de semana vai ser no Marilísia, o governador está lá, rente junto, inclusive com a estrutura toda do governo do estado. Aliás, isso, na minha opinião, sabe o que chama-se? Gratidão. Se não fosse Íris Rezende, o Caiado jamais seria senador da República, jamais, e jamais seria governador de Goiás também. Então ele tem que carregar água no jacá para Íris Rezende, essa é a minha opinião. Ele estaria retribuindo um favor? Com certeza, é uma parceria que essa deu retribuição, esse apoio de Caiado seria bom para eles? Paulo, eu acredito que não. A gestão do Caiado ainda não mostrou que veio, é uma gestão ainda bem comprometida, assim como a gestão do prefeito Íris. Eu acho que são 2 gestores que estão desgastados e não acredito que se recupere até a eleição. Então, uma chapa, eu como vereadora independente, acredito que seja uma chapa boa a ser batida. Agora, é claro, o prefeito Íris a gente tem que respeitar, é um homem que tem sua história, que contribuiu muito, sem sombra de dúvidas para a nossa cidade, já foi um grande gestor, mas hoje não é mais. Apoio de Caiado ajuda ou atrapalha? Todo o apoio ajuda, todo. Todo? Piedade daquele... Paulo Garcia, se fosse vivo, ajudaria? Não, o Paulo Garcia ajudou a candidata dele, só que o povo mas não ajudaria concordou. Íris? Tudo que é apoio, Paulo, político nenhum dispensa apoio, nenhum. Político que dispensa apoio tem que ter piedade dele. Então, o Íris pegou a prefeitura 2 anos e meio atrás em pior situação do que talvez o governador Caiado pegou o estado. Hoje o povo está acompanhando o Íris nos mutirões, você precisa acompanhar para você ver a alegria e a festa que o povo está quando o Íris chega nos locais e os resultados que ficam. Então, eu acho que o apoio de um governador, por mais observação que você possa ter, é um governo e um governador que está apoiando. Agora, podem falar, eu não tenho nada com o governador Caiado, diferente do Íris. Do Íris eu viajo com ele, vou para a fazenda dele, durmo na casa dele, como na mesa dele e muito. O Caiado eu nunca fui na casa dele e nem nunca fui depois que ele virou governador. Nunca. Agora... Nem no aniversário dele? Nem no aniversário dele. Agora, uma coisa... Aliás, dizem que os senhores vereadores estão tendo dificuldade em falar com o Caiado sobre questões estaduais, né, mas que dizem respeito à atuação dos senhores vereadores também como despachantes que acabam sendo por conta de pedidos da população. Só concluindo, me permite? Eu não fui, não vou e não irei atrás do Ronaldo Caiado, porque eu apoiei o Daniel Vilela de manhã, de tarde e de noite. Eu tenho lado, eu não sou daqueles folha de bananeira, que a coisa tá boa para cá, você pula para lá, se tá ruim para cá, você pula para cá. E só mais uma observação que eu quero fazer, se você me permitir aqui. O tempo está indo embora. Então, o Íris Rezende, ele é a história viva desse estado. Tá, claro que Íris merece todo o respeito, já disse isso milhares de vezes. Eu ia falar outra coisa. Disso. Outra coisa, rápido. Caiado, eu pelo menos conheço a história do Caiado, eu sempre o tive como um homem honrado, respeitoso, que é
extremamente de altíssima índole e caráter e tudo mais. Por isso que ele chegou ao governo. Então, pode até falar que ele não está sendo um bom governador. Agora, a história do homem Caiado e do parlamentar Caiado é de respeito de todos nós. O que o povo quer é gestor competente. E eu também quero e torço para que isso aconteça. Tá bem. Mas os senhores, alguns vereadores estão tendo dificuldade em falar com o Ronaldo Caiado e chamou a atenção, inclusive, o fato, ao que parece relatado pelo próprio vereador Felisberto Tavares, né, que ele tentou falar com o Caiado, esperou, disse que primeiro pegaram os celulares dos vereadores, não deixaram que eles adentrassem a sala de espera para falar com o Caiado, e disse que no final da história não falaram coisa nenhuma com o Caiado, disse que o único que apareceu por lá foi o Balu. É verdade? Bom, eu não estava, Paulo. A senhora conhece o Balu? Então, eu ia te perguntar, eu não sei quem é o Balu. Não? Não. É um hóspede ilustríssimo dentro do palácio. É um cachorro desse tamanho. Eu teria gostado de conhecê-lo, porque pois adoro cachorro. Felisberto disse que ele chegou, cheirou o Felisberto, cheirou e saiu, foi embora. E Caiado também não chegou perto, não. Diz que quem chegou perto foi o Balu. Eu não estive, também não apoiei o governador Ronaldo Caiado. Mas nem é por isso, porque ele é governador e a função dele é responder pelo Estado. E como vereador, nós temos legitimidade para poder solicitar uma audiência com qualquer pessoa pública. Me parece também que era questão pertinente, porque se tratava de rede de esgoto, essas coisas todas, que é de competência do governo do Estado. E os vereadores que lá foram em busca de conversar com ele sobre isso. Mas eleição está chegando, o senhor já declarou que não vai concorrer à reeleição. Não, sou candidatíssimo à reeleição de vereador. De vereador? Só tem dois jeitos de eu não ser... O senhor disse que quer ser vice? Não, querer ser vice, isso é a pior coisa que faz. Eu vi deputado aí se lançando vice, fazendo festa, que era o vice do Caiado, e no final nem secretário virou. Isso aí é coisa ridícula. Eu teria vontade de ser o vice do vice, seria uma honra. Mas eu já te falei, eu não vou passar nem perto, porque quem vai escolher quem é o vice... Vai estar muito longe de mim, então eu sou candidatíssimo à reeleição de vereador, se o povo que já me colocou lá 5 vezes achar que eu continuo merecendo, continuar honrando o voto de quem confia em mim. Caiado vai ter essa participação na escolha da chapa? Você tem dúvida disso? Não, te devolvo a pergunta. O senhor que é político, Estou te respondendo. Quem vai decidir quem é o vice é o governador, os evangélicos. O vereador Clécio nem vai passar na porta que vai ser discutido isso aí, eu tenho certeza. Eu vou cuidar da minha humilde reeleição de vereador ao lado da minha querida Sabrina Garcês. A senhora virá como candidata também à reeleição? Candidata, Falo que no mínimo é vereadora, né? Mas candidata. Pode ser outra coisa? Não, por enquanto vereadora, mas concordo com o que o Clécio falou. A gente tem tentado desenvolver um trabalho diferente aqui na Câmara. Não sei se a população está gostando, nem se vai querer me ter novamente nos quadros da Câmara na próxima eleição. Mas meu nome vai estar à disposição. Legal. São muitos, né? Já surgiram muitos nomes, inclusive do Major Araújo, que o senhor citou agora há pouco, né? Que foi vice de Íris e que não assumiu, como o senhor disse, nem um minuto. Ele renunciou antes. Major Araújo... já deu algumas declarações de que ele vai ser candidato a prefeito. Essa renúncia dele pode inviabilizar essa candidatura dele? Não, de forma nenhuma, não vejo assim. Até porque, eu repito, a história do Major Araújo não tem proximidade com ele, mas o dignifica. Tanto que ele tem sido reeleito a cada eleição com a votação maior. Ele tem um patrimônio eleitoral que o credencia sim. Aliás, qualquer pessoa está credenciado, basta querer. Tá, muitos nomes, né, colocados aí, me parece que mais de 10, né? A senhora tem ouvido isso também? Tem, vários. Quem seriam os mais prováveis, os mais fortes adversários de Íris? Bom, o primeiro, e que eu gosto muito e que tem me aconselhado, é o Vanderlan, o senador Vanderlan, que é um excelente... Vanderlan deixaria o Senado para vir ser prefeito de Goiânia? Para vir ser candidato? O nome dele está muito bem cotado, Paulo, muito bem cotado. Aí nós temos alguns colegas, né? O vereador Elias, que já foi colega nosso, hoje é deputado federal, também tem colocado seu nome. Enfim, vários outros nomes na Assembleia também, que já disse o Major Araújo, o próprio Íris Rezende. Então, são nomes que já têm sido colocados aí para a população. Vamos ver como vai ser o comportamento da população, né? Porque ano após ano, eleição após eleição, o cidadão vai se tornando mais crítico, né? Pelo que ele está vendo. Ele julga que quando ele vai às urnas, ele elege o melhor possível. Depois ele fala, não deu em nada,
não era esse para eleger. E agora? Mas vai eleger como? Qual o critério para escolher o melhor? Eu tenho 2 minutos e vou falar ainda aqui rapidamente sobre uma questão muito importante lá dentro da Câmara de Vereadores, que é o plano diretor, não é isso? Olha aí quem está comandando ele. A senhora está comandando de que jeito? Como é que ficou essa discussão? Não, o plano ele foi para a CCJ, nós devolvemos ele para a Procuradoria. Assim que ele voltar para as nossas mãos, nós temos 12 dias para votá-lo, de acordo com o decreto que foi baixado pelo nosso presidente. Acabei de sair de uma audiência pública no Cresce e está no momento de discussão, discutir com a sociedade. A Prefeitura passou para a gente o plano, é a visão da Prefeitura, é a visão dos técnicos, mas eu acredito que o grande desafio da Câmara, Paulo, é levar a discussão do plano diretor para a população, para aquelas pessoas que às vezes sequer sabem o que é plano, sabem a importância do plano, ou aquelas pessoas que não conseguem chegar à Câmara. Por isso, todas as audiências públicas que tenham feito são audiências fora da Câmara, nos bairros, fora do horário de expediente, para que o máximo de pessoas possa participar. Como bem disse a senhora, né? Quer dizer, o plano diretor é aquilo que rege a nossa vida em sociedade. Em resumo, é isso. Né? Vai mexer com tudo. Vai mexer dessa vez com expansão também, não? Expansão urbana? A Prefeitura já mandou para a Câmara um projeto com 21 áreas que não estavam na expansão, que agora estão. Algumas eles alegam que já estão, eles só estão fazendo uma correção, mas territorialmente falando, existem 2 áreas que foram acrescentadas. Uma no Irisville e uma ali perto do Vera Cruz, foram áreas que foram acopladas aí na nossa macrozona urbana. Tá bem. Diz a lei, né, que o plano diretor deve ser revisto de tempos em tempos, mas 10 em 10 anos. Preferencialmente não passar dos 10 anos. Esse que está aí é aquele de 2007 ainda? E que eu era o líder do governo e que participei também naquele momento. Então já passou muito tempo. Mais né? de 10. 10 anos. Mais de 12 10. anos 12 já. anos. 12 anos. Tá bem. Juízo, né, para os nossos vereadores na hora de votar esse plano diretor. Que os interesses maiores dos tubarões não prevaleça sobre o interesse da população. Vereador Clécio Alves, do MDB, foi um prazer recebê-lo. Obrigado por ter vindo. Boa noite. O prazer foi meu. Fiquei feliz que você tenha voltado ao seu programa. Só faço uma observação. Pois não. Eu gostaria que fosse diário, ao vivo, de segunda a sexta e o programa de domingo. Vai contribuir muito, né, vereadora? Principalmente quando eu fui eleito vereador a primeira vez, a primeira oportunidade você me deu e até hoje você continua me dando muitas oportunidades de conversar com o sempre povo. estará aberta aqui a porta, né, para o senhor e para todos os vereadores. Tá aí, o senhor acabou dando um recado aqui para o pessoal da Fonte TV. Nós estamos conversando sobre isso. Eu estou à espera de um espaço dentro da grade de programação. Sei que isso é difícil, mas quem sabe a gente consegue fazer um programa diário também aqui na Fonte TV. Aí, apóstolo, não perca essa oportunidade, hein? Ouça a minha palavra. Vereadora Sabrina Garcês, obrigado por ter vindo também. Boa noite. Obrigada, Paulo. Já sugiro contratar o vereador Clécio aí para ser o comercial, que é um excelente comunicador. Mas, Paulo, eu agradeço, como o vereador Clécio falou, seu programa é um programa exemplo que dá muita pauta para a nossa Câmara Municipal. Realmente aqui a gente tem essa tranquilidade, eu quero te agradecer sempre. Eu que agradeço a você, agradeço o pessoal da Fonte também, pessoal todo da Fonte, né? Diretoria, técnicos, enfim, todo mundo, equipe de jornalismo, todo mundo que está dando suporte para a gente. E a equipe do Luiz Duarte, que comanda Na Marca do Pênalti, né, o programa esportivo que antecede ao nosso programa todos os domingos. Um abraço a você, um abraço a todos e a gente volta domingo que vem. Até lá.